Nesta segunda-feira, eu estava em casa, eu fui fazer 2 injeções, não na testa, mas dentro dos meus olhos. Estou com um problema sério de degeneração de mácula. Passei boa parte do dia no hospital. Mas cheguei em casa pelas 3 horas de segunda-feira e, claro que eu não estava enxergando nada, mas eu estava ouvindo. Então, e a dona Raquel estava vendo televisão, estava na Globo News, porque estava falando lá a presidente Dilma Rousseff a propósito da promulgação do novo Código de Processo Civil. Ela aproveitou o discurso e, claro, já começou a falar sobre as manifestações de domingo também. E eu comecei a ouvir o discurso da presidente e a dona Raquel estava a cada momento assim mais indignada com as atrapalhadas da Dilma, né? A Dilma tem aquele linguajar todo característico de um mês e a dona Raquel não conseguia entender quase nada do que ela estava falando, como aliás quase ninguém consegue entender quando ela faz aqueles discursos dela, apesar do teleprompter. Mas de vez em quando ela se afasta do teleprompter e acha que sabe falar. E acha que sabe o que está dizendo. E aí veio a entrevista coletiva e num determinado momento alguém perguntou para ela: olha, como é que a senhora está se vendo aí com essas denúncias de corrupção do seu governo? Ela disse: no governo? Eu não sou do governo. Ela respondeu: não sei se vocês viram isso, depois de noite o Jornal Nacional replicou isso aí novamente. Disse: no governo? Não sou governo. Aí a dona Raquel do meu lado disse: por que ela não é governo se ela é presidente da República? E eu então disse o seguinte: olha, o problema é que quando vocês já viram aquelas figuras que tem no lado do televisor, num cantinho lá, numa telinha, quando as pessoas estão falando e alguém está ali manipulando, né, as palavras para que os cegos possam enxergar. Nós precisávamos de 2 pessoas desse tipo quando fala Dilma, né? Uma, primeiro, para traduzir do dilmês para o português o que ela está falando, e uma outra que é um intérprete para interpretar o que ela está dizendo. E foi o que eu fiz, inclusive, para a dona Raquel, quando disse para ela o seguinte: olha, quando ela está dizendo eu não sou do governo, ela está querendo dizer o seguinte, que a corrupção é no governo, mas não é a corrupção dela, presidente da República. E estava nervosa a Dilma, né? Estava assim, a todo momento ela pegava água para beber, né? Algumas pessoas até comentaram depois: já estava com sede a Dilma, né? Não, ela não estava com sede, ela estava nervosa. E eu sei disso até porque eu enfrentei uma situação que eu quero contar para vocês aqui. Hoje eu estou dando risada, né? Mas na época não foi brincadeira, não. Isso aconteceu mais ou menos em 1966, 67, em plena ditadura militar. Eu fui preso no âmbito da Operação Bandeirantes, aqui em Porto Alegre, e me levaram para o DOPS, que era na Avenida Ipiranga ali, né? Aí eu cheguei ali, os tapas, empurrões, aquelas coisas todas, tá? Tinha um monte de gente presa, político, estudante. Eu era estudante na época, estava fazendo a faculdade de Direito. E imediatamente o pessoal, os delegados, o Pedro Selig na época, tinha uns militares, o exército tinha acabado de entrar na repressão, né? Porque de 64 a 66, 67, pelo menos até o ato institucional número 5, tínhamos assim uma fase romântica, se é que se pode falar em fase romântica para a ditadura, mas era. A gente, quando era preso assim, podia discutir com o carcereiro algumas questões políticas, ideológicas, mas a partir dali, da Operação Bandeirantes, 67, sobretudo, a partir dali, não, ali foi debaixo de pau, sabe? Não foi brincadeira, não. Muita gente foi assassinada, foi executada, foi torturada. Eu mesmo passei, claro que não fui morto porque estou aqui falando com vocês, mas não foi brincadeira, não. Mas a respeito daquele episódio, daquele dia, só para lembrar por que a Dilma estava nervosa, eu sei que ela estava nervosa, naquele dia, quando eu fui confrontado com o pessoal do Exército que estava ali da Operação Bandeirantes, um capitão passou a mão na minha língua mas assim, sem mais nem menos, e puxou a minha língua para fora. Foi a primeira vez que eu consegui ver a minha própria língua. E eu nem sabia que eu tinha uma língua tão grande. E o capitão então disse imediatamente para os seus companheiros que estavam ali: olha, ele está com a língua seca, com a boca seca. E quando a pessoa fica com a língua seca, com a boca seca, está mentindo, está muito nervosa. Eu não estava mentindo, eu estava muito nervoso, né? Então, ou a Dilma estava mentindo, segunda-feira de tarde, eu estava muito nervosa. Eu quero acreditar que ela estava mentindo e estava nervosa. Porque, olha, senhores,
A começar por dizer que a corrupção no governo é do governo, mas não é a corrupção dela, Dilma. Ora, senhores, nós temos muito tempo de vida, já passamos por tudo nessa vida, né? Quem já dirigiu grupos de pessoas em empresas ou dentro do governo, como foi o meu caso, inclusive, sabe muito bem que uma corrupção sistêmica, ou seja, da qual participa muita gente de maneira organizada, como é o caso do Petrolão, como foi o caso do Mensolão, de maneira continuada durante 10 ou 12 anos, quando isso acontece é porque está tudo podre. E todos sabem de tudo que está acontecendo, principalmente o chefe. Ora, querer passar a ideia de que um presidente da República, que foi chefe da Casa Civil, foi ministro de Estado, não sabia o que estava acontecendo nas suas barbas dentro da empresa da qual era presidente do Conselho de Administração, de que estava todo mundo... A cada dia vem um novo diretor da sua época, que foi pego agora roubando. Quer dizer, não é mais o Paulo Costa, não é mais o Cerveró, não é mais o Renato Duque, agora é um tal de Zelada. Mas o que está faltando para chegar no Gabriele também, na Graça Foster? Já chegamos no Pedro Barus, quer dizer, 2 mil empregados da Petrobras estão sendo investigados, estão sendo avaliados por auditorias que estão sendo feitas lá até agora. A Petrobras não conseguiu sequer até agora um auditor responsável para assinar o seu balanço, e a presidente vem a público com essa história para boi dormir. Olha, realmente, senhores, eu insisto aqui com o seguinte: esse governo acabou. Essa história de diálogo da Dilma, não, vamos dialogar, e ela invocar que olha, eu vou abrir o diálogo porque pessoas como eu, que lutaram contra a ditadura, lutaram pela democracia, que fomos presos e torturados como ela foi, até aí, olha, que ela lutou contra a ditadura militar, é verdade. Eu provo isso, eu participei também daquela luta naquela época, né? É verdade isso aí, ela lutou mesmo contra a ditadura. Que foi torturada, é verdade, ela foi torturada mesmo. Que foi perseguida, é verdade, foi perseguida mesmo. Mas ela dizer que lutou pelo restabelecimento da democracia, isso não é verdade, isso é mentira. Porque a Dilma lutou contra a ditadura para substituir a ditadura militar por uma ditadura comunista. Os grupos aos quais elas pertenciam eram claramente de corte marxista. Ela mesma dava aulas de marxismo, ou seja, de comunismo. Então, pode dizer o que bem entender, mas dizer que batalhou pelo restabelecimento da democracia, mostrem uma foto dela na direta já, onde ela estivesse na direta já. Me digam com qual pessoa ela conviveu nas diretas já, ou antes disso, que partidos democráticos ou que grupos de democratas ela esteve com eles. Nunca. Sempre esteve lá pela VAR Palmares por grupos claramente comunistas que queriam substituir a ditadura militar pela ditadura comunista. Então não vem com essa história não. Então essas mentiras todas que levaram à desmoralização desses governos do PT, né? É isso aí. Vamos voltar amanhã. Eu prometo que não vou falar sobre língua amanhã.